여러분 안녕하십니까? Bom dia a todos. 오늘 아침에는 제 아내가 딱 일어나더니 Hoje de manhã minha esposa acordou, ela trouxe a gravata para eu usar isso. Então hoje ela nunca fez isso na vida, mas ela fez isso porque ontem eu preguei sobre esposa, né? Minha gravata é bonita, né? Muito obrigada. Vamos ler a Bíblia. João, capítulo 3, João capítulo 3, a partir do versículo 1. Se vocês encontraram, João capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Lemos até o versículo 15. Então, hoje nós vamos falar sobre nascer de novo. Antes de eu receber a salvação, eu vivia dentro de mim mesmo e eu tinha muito conflito dentro de mim. E naquele tempo eu pensei fortemente no quê? Se eu pudesse voltar a ter 15 anos, eu poderia ter uma vida clara. Eu não iria viver dessa forma. Eu não ia viver no pecado. Eu pensei muito nisso. Se eu pudesse ter 10 anos de volta, eu queria viver uma vida correta. Eu reclamei muito sobre mim mesmo. E naquele tempo, eu não sabia o que era nascer de novo e nunca tinha escutado falar sobre isso. E quando a gente vê hoje em dia, as pessoas não fazem isso na igreja. Mas quando eu estava em Daejeon, falaram que tem que nascer de novo, né? E falou que os membros da igreja têm que nascer de novo. Então, como é que é nascer de novo? Como é que isso se realiza? Mas parece que as pessoas não sabem como isso acontece. Se por acaso as mulheres, pela sua beleza, elas fazem plástica no olho, no nariz, então isso é fazer nascer de novo o olho e o nariz. Tem pessoas que lixam aqui, né, o lado do rosto para nascer de novo. Então as pessoas exteriormente elas nascem de novo, mas não de forma exterior. Mas isso está falando sobre o mundo do coração. Uma vez eu fui para a prisão de Daegu e eu me encontrei com uma pessoa chamada Kim Man-sul.
e ele era assassino. 이 사람이 사형수인데 Ele era assassino. E aí um dia ele escreveu uma carta para mim e eu fui para Daegu e eu queria me encontrar com o senhor Kim Man-sul, né? Eu fui visitá-lo na prisão. 이분이 Ele 전에 한번 살인을 한 적이 있었어요. ele matou uma pessoa. 1차에 살인하고 난 뒤에 Depois que ele matou, 나왔는데 ele cumpriu um pouco de pena e depois saiu da prisão. E ele frequentava a igreja. 집에 이제 여자들을 공급하는 그런 일을 맡았었어요. E ele tinha o trabalho de cuidar das prostitutas do 어느 날 boteco. 술집에 Mas um dia, 여자들을 이제 공급하는 as mulheres, ele 여자를 estava 차에 cuidando das 태워가지고 prostitutas, 술집으로 daí ele colocou uma prostituta no carro e estava levando ela para o prostíbulo. 그 여자가 Mas naquele tempo ele não sabia por quê. Mas aquela mulher parecia tão bela para ele. 술집으로 가다 차를 돌려가 자기 집으로 Então, 데려왔어요. ele não levou essa prostituta para o prostíbulo, mas ele deixou na casa, ele levou ela para sua casa, e não é que ele tinha um prostíbulo em casa. 매일 싸우는 Então, como ele tinha a esposa dele, ele deixou a prostituta e a esposa dele morarem junto. Então, todo dia tinha briga. Aí, um dia, as duas estavam brigando. Aí, um dia, a prostituta bateu na mulher. Aí, ela caiu. E aí, bateu a cabeça na parede. E aí, ela morreu. 이 사람 전에 살인한 경험이 있고 그래가지고 이제 Foi ele que bateu nela, né? 받았다고. Então, como ele já tinha matado uma pessoa antes, falou que ele era acostumado a matar as pessoas, aí depois ele recebeu a pena de morte. Depois que ele recebeu essa pena, lá na prisão, ele... 났다고 바로 사형을 시키는 게 아니고 Então, eles não julgam a pessoa com pena de morte na hora, né? 법무부 장관이 사인을 해야 돼요. Mas o juiz ali de cima tem que assinar isso. E aí o juiz bem do alto cargo, então todas as pessoas não gostam de assinar essa pena de morte, né? Aí um dia eles começaram a enrolar para não assinar, 사형이 집행돼 주로 새벽에 사형이. mas aí em 24 horas decidiram que tinha que assinar e assinaram isso. 사형수들이 가장 두려워하는 게 새벽에 E falou que os prisioneiros, o que eles têm mais medo é do barulho do sapato pisando no chão de madrugada, porque não tem motivo dos policiais pisarem de madrugada, né, nas prisões. Aí todo mundo fica cabisbaixo nesse momento. Aí o Kim Man-sul, ele tinha recebido pena de morte, né? E daí tinha ele mais duas pessoas usando a mesma cela. Ele mais um, eram duas pessoas de pena de morte, né? Eles sabiam que eles a qualquer momento poderiam morrer. Então eles pensaram, nossa vida já era, né? Então a gente vai morrer, então a gente vai ter que ir para o céu. E tudo que eles podiam fazer na prisão, eles fizeram. Aí um pastor foi para ele e ele pediu a condução da vida espiritual. Daí alguém dava dinheiro para ele guardava esse dinheiro, dava de oferta para o pastor. Então ele estava acreditando esforçadamente em Deus. Aí cada vez que o pastor ia lá fazer um estudo bíblico, Kim Man-sul, você vai para o céu. Realmente você acredita em Deus muito esforçadamente, então você vai para o céu. Então ele sempre acreditava dessa forma. Então, como o pastor falava isso para ele, ele acreditava. Mas, quando você for levado para a pena de morte, não tenha medo. Então, só cante louvores, fique feliz, louve a Deus. E todos os dias ele recebia esse treinamento. Mas aí um dia, de madrugada, vocês sabem prisão, né? Então, eles, para entrar na prisão, tem muitas portas assim de aço, né? Aí abriu uma porta, aí não era uma pessoa entrando, mas eram vários passos fazendo barulho ali dentro da prisão. Então, quando escuto esse passo, todos os que receberam pena de morte ficam fora da mente. Aí, eles abriram aquela cela do Kim Man-sul e tinha ele mais um.
Aí os prisioneiros foram lá, 꼈더니 pegaram aquele colega do Kim Mansur e falaram, vamos para a morte agora. 정말 신체 검사로 간다고 하면 데려가요. 왜냐하면 죽으면 Então, 사형 진단을 받아야 하기 때문에. 김만수라면 기가 다 aí o Kim Mansur, 죽으면 혼이 나가버려. ele ficou completamente cabisbaixo. Ele 근데 거기서 사형 Ele ficou com muito 자기 옆에 medo. 동료가 E aquele amigo dele, aquele colega dele, estava sendo arrastado para a morte. 눈동자가 풀렸고 Aí o olho dele começou a virar, ele começou a ficar desesperado. 만수야 잘 있어. Mansur, 나 먼저 fica 간다. bem, eu vou primeiro. 인사도 못 그냥 가는 Ele não 거야. podia nem falar isso e foi embora. 이 사람도 김만수도 Esse Kim Mansur, nossa, então nesse momento tinha que se louvar, tinha que se alegrar, tinha que glorificar a Deus. 두려움이 꽉 Mas 끼어버린 거야. o medo é que preencheu todo aquele lugar. 그래가지고 E aí, 나가자마자 assim que ele saiu, 집행이 됐고. ele foi logo morto. 잠시 후에 Depois de um 목사님이 tempo, 들어왔어요. o pastor entrou. 김만수 Kim Mansur, 그 친구는 하늘나라에 갔다. esse seu colega foi para o céu. 갈 때 기뻐하며 찬송하고 Quando ele foi feliz, louvando, glorificando. Você também vai assim. 김만수 충격을 받은 거예요. O Kim Mansur, ele ficou em choque, né? Porque quando ele viu o outro desesperado. Como ele agradeceu, que louvor! Então ele sentiu, nossa, esse pastor está mentindo para mim. 이제 이 사람이 너무너무 불안한 것은 E aí ele ficou inseguro, por quê? 세상 같으면 막 Se fosse no mundo, você 예수님에 대한 correndo, 이야기를 들어보고 물어보고 você 막 podia 그렇게 escutar sobre 하겠는데 Jesus, você podia perguntar sobre 교도소 Jesus. 안에서 더더욱 Mas 이 dentro da 사형수가 prisão, 제한된 공간 como ele 안에서 estava preso num lugar, 하나님을 찾으려고 해도 ele 그게 queria 찾지 procurar 않고 Deus, mas não conseguia achar. 자기가 이제 지금까지 천국 간다고 믿었는데 Até agora ele creu que ele ia para o céu. 자기는 사형당 막 기쁘게 죽을 줄 알고 Então ele pensou que ele ia morrer com alegria, paz, louvor. Mas quando ele viu o colega dele morrer, ele viu ele chorando, desesperado, com o olho virando. E aí ele viu no coração, nossa, eu não vou poder ir para o céu. 이 사람이 이제 막 Agora ele estava muito triste. 이제 내가 언제 죽을는지 모르는데 Agora eu não sei quando eu vou morrer. Eu não sei se eu vou morrer hoje, se eu vou morrer amanhã. Se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Quem é que vai me ensinar o verdadeiro caminho? Eu quero alguém que possa me ensinar o verdadeiro caminho para o céu. Será que não tem ninguém que possa me ensinar? 그 즈음에 너무 신기한 게 E o 교도소에 impressionante nessa morte é que nessa prisão começou a vir 대구 uma 교도소에서 fama. 미친놈 하나 들어왔다는 거예요. Falou que nessa prisão de Daegu entrou um louco. 그러니까 여러분 교도소에 이렇게 철장이 이래 있기 때문에 Então, 서로 porque 맞은편 tem 이야기하고 celas assim, né? 그러는데 Tem grades, então dá para as pessoas se olharem e conversarem. 그래 이 김만수 씨가 들으니까 Aí o Kim Mansur escutou que na prisão de Daegu entrou um louco. 어떤 놈인데 하고 Que louco é esse? 교도소에 와서 죄 없다는 Ele 놈이 veio para a prisão e falou que não tem pecado. 김만수 진짜 미친 놈이에요. Aí o Kim Mansur falou, nossa, realmente ele é um louco. 근데 그 미친 놈이랑 그 존재가 Mas esse 그 louco, 사람이면 바로 E esse 김만수 louco 철장 바로 옆으로 이가 estava na cela ao lado do Kim Mansur. 근데 막 사람들이 키키키 웃는데 E as pessoas estavam rindo dele. 김만수가 철장을 딱 잡고 Aí o 야, Kim Mansur, ele segurou a cela e falou, oh, você não tem pecado? Se você não tem pecado, por que você veio aqui? Você não é louco? Se você não tem pecado, por que você entrou aqui? Ele começou a gritar. 근데 그 친구가 하는 말이 Aí esse colega falou o quê? Senhor Mansur, 죄 참 많았어요. eu tinha muito pecado, mas pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, meus pecados foram 그 lavados. 이야기 듣는데 뭐가 뒤- Quando ele escutou isso, parece que alguma coisa deu um tapa nas costas dele. 자기는 예수 피로 제사 안 받는 거 다 알았는데 Ele sabia que Jesus Cristo lavou os nossos pecados. Mas assim como esse colega falou claramente, ele não conseguia falar dessa forma também. 친구 말에 Esse colega falou, Senhor Mansur, eu tinha muito pecado, eu cometi muitos pecados. Porém, pelo sangue de Jesus Cristo, todos esses pecados foram lavados. Ele ficou assustado.
어떻게 씻었는데? Como que lavou? 말이 고분고분해졌어요. Aí a conversa começou a ficar baixinha. Vem aqui, vem aqui. Daí os dois de uma cela do lado um do outro. Aí esse colega começou a falar para o Kim Man-soo. 받은 그 이야기를 하는데 Ele começou a falar como ele recebeu o perdão do pecado, mas ele não conseguia entender. 야 그렇지만 죄지어. Ah, mas você cometeu pecado. 그래서 십자가에서 É 못 por 박혀 isso 죽은 que 거다. Jesus Cristo 그래, morreu 우리가 na cruz. 죄지었어. Mas nós cometemos pecado ainda. 그냥 밤이 깊은데. Aí a noite já estava bem Ya, tarde. Aí ya, todo ya, mundo, ya, ya, cala a boca, ya, vamos dormir, conversa amanhã. Aí eles queriam dormir. 그 이야기 Aí o Kim Man-soo falou, fala, e depois disso? 12시 넘으니까 Já passava da meia-noite. 에이, Aí esse amigo, 안 돼. ai, não vai dar assim. Aí ele começou a abrir o botão da blusa. 단출본 그 Ele 책이 abriu o 나오는데 botão da blusa, saiu um 세상은 livrinho. 무슨 일이지? E o livro é O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. 만수 형님 Senhor Man-soo, 도저히 안 돼. 내가 이 책을 빌려드리는데 é que não tem mais jeito, por isso eu vou te emprestar esse livro. 교도소 이건 내 보물이니까요. Mas esse é o meu tesouro aqui da prisão. 한 번만 다 읽고 돌려줘야 Lê 돼. só uma vez, depois você tem que me 이건 안 devolver. 돼요. Isso 야, daqui 아무도 안 준 eu 거예요. não dou, eu não dei pra ninguém. 형님에게만 내가 또 Só pro Senhor que eu tô emprestando. 꼭 약속해야 Você 돼요. tem que me prometer. 약속할게 보내라. Aí eu falei, tá, eu prometo, me passa. Sim, tá bom, entendeu? Tá bom, vai, passa logo. 알겠어요. 진짜 약속해. Entendeu? Promete, sim. 저 밑으로 Aí por baixo da cela ele passou o livro. 그날 밤 Naquela noite, 책을 읽다가 que Mansur estava lendo aquele livro, 그 사이에 그동안 막 죄 때문에 갈던 그 죄가 e aquele pecado que estava trazendo tanto sofrimento para ele, no momento em que o livro passou, 하나도 마음에 안 남은 거예요. não sobrou mais nenhum pecado no coração, não sobrou mais nenhum. 이야, 나 구원받았다. Ai, eu recebi a salvação! 저한테 편지를 했어요. Aí ele escreveu uma carta para mim, pastor, 대구 교도소에 한번 와주세요. por favor, venha uma vez para a prisão de Taegu. 제가 대구 교도소를 갔어요. Eu fui para a prisão de Taegu 이야기를 했어요. e eu conversei com ele. 지금은 Agora, 떠났습니다. ele já partiu deste mundo, 일평생 더러운 죄악 속에 살다. mas essa pessoa que viveu a vida inteira no sujo pecado, 교도소에 예수님을 만나면 um dia encontrou a Jesus na prisão 너무 변하고. e foi muito transformado. 전 제가 수원 교도소에 대전 교도소에 Eu fui para a 교환원으로 있어요. prisão de Suwon e Daejeon 참 많은 그 흉악범들이 e aquelas pessoas com pecados tão medonhos, eu vi eles se transformando. Realmente, eles foram transformados e se transformaram em novas pessoas. 김만수가 O Kim Man-soo, o irmão Kim Man-soo falou para mim, pastor, 저 이제 agora 주님 품에 가는데 eu vou para o peito do Senhor. 혹시 목사님 Por acaso, 내가 senhor, 할 pastor, 수 아무것도 없는데 não tem nada que eu 내가 fiz, 죽을 때 mas quando eu 내 morrer, 눈, 내 meu 심장 olho, meu coração, o meu... 필요한 사람이 있으면 Se alguém precisar dos meus rins, faça com que use. 마침 대전에 Em 우리 Daejeon, 교회에 한 na 자매가 nossa igreja, 심장이 tinha 나빠서 uma irmã que não tinha bons rins. 대구에 있는 경북대학병원 Ela estava no hospital Gyeongbu, no hospital, né, e era do lado da prisão, e a gente ligou para eles. Aí o hospital pediu algumas informações para o prisioneiro, né? Como é que que vocês vão fazer? Em 1 hora vocês precisam trazer esse rim para cá? Como é que ele vai morrer? Então 24 antes dele morrer, você tem que ligar para a gente. Aí a prisão falou que não dava para fazer isso. Aí em Gyeongbu, então falou que 23% de chance de dar certo essa cirurgia. Daí eles não queriam fazer, né, essa cirurgia. Aí por isso a gente acabou não podendo fazer. Mas esse Kim Man-soo, ele nasceu de novo dentro da prisão
e viveu a vida inteira no pecado. Eu me encontrei algumas vezes com ele, mas no final, depois que ele recebeu a salvação na prisão, nasceu de novo, ele se tornou numa nova pessoa. E eu não me esqueço disso. E tem um prisioneiro na Minhang, que eu conheço. Ele estava na prisão de Daegu. Quando ele estava em Sangdukdong, ele também tinha recebido a pena de morte. Eu me encontrei algumas vezes com ele para fazer estudo bíblico. E no final, quando eu fui para exército, ele recebeu pena de morte. Uma vez, eu peguei o carro, e fui para uma parte de Seul. Enquanto eu estava indo, estava nevando muito. E como estava muito escorregadia a estrada, eu não consegui mais andar. Aí eu parei. Aí tinha uma igreja pequena, né? Aí eu coloquei o carro ali no pátio da igreja, entrei naquela igreja. Aí o pastor daquela igreja saiu ali. Aí eu falei, pastor, eu estava andando com esse carro, mas porque a estrada está muito escorregadia, eu posso estacionar o meu carro aqui no pátio, não tem problema? Ele falou, sim, pode sim. Ele falou, entre. Aí eu entrei na casa desse pastor, porque eu também sou pastor, né? Aí ele preparou um almoço para mim. Aí ele falou que tinha vindo dos Estados Unidos. Aí, pela primeira vez, ele tinha feito um arroz de kimchi. Aí ele falou para mim o quê? Antigamente, eu estava na prisão de Daegu, como pastor daquela prisão. Aí eu perguntei, que ano você estava? Estava em tal ano. Aí eu perguntei, você sabe quem é o Naminhan? Conheço ele. O Naminhan, ele recebeu pena de morte, sabe disso? Sim. Quando ele foi morto, eu estava do lado dele. Aí eu falei, pastor, eu fiz algumas vezes estudo bíblico com ele. No Naminhan, ele recebeu pena de morte, mas me fala como é que ele viveu depois. Depois que eu me encontrei com ele. Ele recebeu a salvação e ele recebeu a pena de morte, né? E eu queria saber como é que foi até aí. Eu estava muito curioso sobre isso. Eu não tinha como saber isso. Mas eu estava indo para uma parte do Seul, de repente, porque começou a nevar e eu tive que parar naquele pátio, eu me encontrei com aquele pastor. E através desse pastor eu pude saber como é que foi até a pena de morte desse Naminhan. Lá, quando alguém vai morrer, tem o médico, tem o pastor, tem os testemunhas, tem padre, tem um monte de gente assistindo a pessoa morrer, né? Aí chegou o dia da morte desse Naminhan. Assim como vocês sabem, eles cobrem como uma toalha o rosto e no último momento, lá tem uma coisa que eles sempre perguntam, né? Você tem a última coisa para falar? Eles perguntaram. Porque falou que as pessoas que vão morrer sempre lhes dão chance de falar a última coisa. Aí o Naminhan falou, eu tenho que falar. Aí falaram, pode falar. Por favor, tire essa toalha do meu rosto, que eu não quero ter essa toalha. Aí aquelas pessoas que estavam vendo a morte dele, o que o Naminhan falou? Não, vocês devem ter pena de mim. Por quê? Porque eu estou morrendo de pena de morte, mas quando eu vejo, vocês é que são coitados. Vocês não vão morrer algum dia? Vocês vão morrer algum dia. Vocês, pela lei da Coreia, vocês podem não ser pecadores, mas no reino do céu vocês são pecadores. Pela lei da Coreia, eu sou pecador, mas no reino dos céus eu sou justo porque meus pecados foram perdoados. Eu não sou mais pecador lá no céu. E ele começou a testemunhar a sua salvação.
Vocês também que creiam em Jesus, e que eu desejo com que vocês fiquem diante de Deus, que os seus pecados possam ser perdoados, lavados, e eu vou para o peito do Senhor. E aí ele começou a cantar o cântico, e de repente ele parou de respirar. E aquela pessoa ao lado dele, né, que estava testemunhando a morte, começou a chorar. Nossa, ele falou, eu fico triste por não poder salvar uma pessoa assim, essa pessoa tinha que sobreviver, porque não tem uma lei para salvar esse tipo de pessoa, é muito triste. Falou que aquela testemunha falou isso. Eu, na Rússia, eu me encontrei com drogados, com viciados, com pessoas da máfia. Essas pessoas, eu vi muitas delas sendo transformadas. Na faculdade, tem alguns que são viciados, depois são transformados. Tem alguns que querem se vingar do seu pai, porque se divorciaram da sua mãe, querem matar o seu pai. Eu vi vários estudantes drogados sendo transformados. As pessoas ao meu redor, eu vi muitas delas nascendo de novo. Antigamente, com certeza, aquela mesma pessoa, também o rosto é igual, o nome é igual, a altura é igual, mas quando a gente vê um dia, ela se tornou em outra pessoa. A gente não... Ela se tornou numa pessoa que a gente não podia nem imaginar antes. Com isso, a Bíblia diz que é nascer de novo. Então, vocês nascerem de novo através de Jesus. Como nós nascemos de novo? Como nós somos transformados? A Bíblia nos explica isso detalhadamente. Hoje de manhã, nós lemos sobre Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemos, ele era uma pessoa que cria muito bem em Deus, ele sabia muito bem da Bíblia, ele era um dos principais dos fariseus. Mas um dia, Nicodemos foi de noite procurar por Jesus. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, quando Nicodemos falou isso, o que Jesus falou? A isso respondeu Jesus, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus falou uma coisa muito diferente. Quando Jesus falou com Nicodemos, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus respondeu o quê? Respondeu uma coisa completamente diferente. Em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui, a gente pode ler o coração de Jesus. Ontem nós falamos, anteontem nós também falamos, mas Adão e Eva, quando estavam em Éden, Deus falou para Adão: de todos os frutos do jardim podeis comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer certamente morrerás. Então o fruto do conhecimento do bem e do mal, se comer daquele fruto, conhece o bem e o mal. Se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, por que morre? Por que morre? Isso é uma coisa muito importante. Por que morre? Pessoal, nós simplesmente acreditamos em Deus, mas nós comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Antes de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, embora eles estivessem nus, eles não tinham vergonha. Mas depois que eles comeram desse fruto, eles pegaram as folhas de figueira e fizeram cintas para si. Não é? Se o homem não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que teria acontecido com ele? Ele não teria sabedoria de distinguir o bem e do mal. Então, por mais que você estivesse nu, você não teria vergonha. Então, o boi e o porco, eles ficam com vergonha de estar nu, o girafa, o elefante. Não ficam com vergonha nenhuma, só o ser humano tem vergonha. Mas não só isso. O boi tem vergonha de adulterar,
O porco tem vergonha de roubar? O cachorro, ele tem medo porque ele tem vergonha porque ele mordeu alguém? Não, eles não conseguem distinguir o bem do mal. O ser humano, com o conceito do bem e do mal, com o pensamento que Satanás dá, com o pensamento do ser humano, então, se cumprindo o seu pensamento, se cumprindo o seu conceito, então acaba vivendo como você mesmo o seu centro. Então acaba vivendo a sua vida com as suas próprias experiências. Por isso, surge dentro de nós o coração sujo, mau, lascivo. E tem pessoas que vivem seguindo esses pensamentos. Mas tem pessoas que, por mais que surja esse coração mau, sujo, lascivo, pode viver de uma forma bem assim, correta, sem nenhum problema. Se eu fizer um pouco melhor do que isso, se eu me esforçar um pouco mais, eu vou poder ir para o céu. Elas pensam assim. Isso é problema. Antigamente, tinha uma irmã, Kyungbin, e ela curou muitas pessoas que tinham demônio. Ela expulsava o demônio dessas pessoas. Então, quando tinha alguém com demônio, trazia essa irmã Son, e ela sentava, ela orava por elas e começou a expulsar o demônio dessas pessoas. Mas o que é impressionante, antes do demônio sair do corpo, eles fazem um alvoroço. Uma vez, uma jovem senhora veio até mim endemoniada e ela falou que ela tirou toda a roupa e começou a correr pelo bairro. E as pessoas foram procurar por ela, né? Aí ela estava escondida ali no campo e não saía de lá. E toda a cidade ficou sabendo. Aí no dia seguinte, ela ficou bem curada, ela estava sã porque o demônio saiu. Daí ela andando de uma forma bem calma, todo mundo se assustou. Nossa, essa mulher foi curada, nossa, essa mulher foi limpa. Quando a gente vê, embora ela tenha se vestido de novo, mas antes desse demônio sair, primeiro ele faz todo esse alvoroço, porque aí depois isso se torna glória para Deus. Então, os endemoniados, ele está endemoniado, faz loucura, tira roupa, realmente faz verdadeiras loucuras. Mas quando a gente se senta com elas, não faz essas loucuras, não tira a roupa, viva de uma forma bondosa. Você não pode fazer assim. Não, a gente não tem que educar essa criatura. Viva de uma forma correta, ore bem. Não é pra gente educar. Mas tem que expulsar esse demônio que está dentro dela. Se sair esse demônio de dentro dela, por mais que a gente não eduque ela vive de uma forma correta. Então, se o demônio estiver dentro dela, por mais que a gente queira educar, ela não vai escutar. Uma vez, era um bairro que tinha muitos demônios. Tinha 160 pessoas morando naquela cidade. Não, tinha 160 mil pessoas naquela cidade, mas 10 mil pessoas naquela cidade adoravam o diabo. Porque cada família tinha uma pessoa que adorava o diabo. Eu estava fazendo uma conferência uma vez, e de repente, no meio da conferência, uma mulher começou a chorar bem alto. Aí eu falei, silêncio, silêncio. Aí eu acabei o culto, aí eu me sentei com essa senhora e comecei a conversar com ela. Essa mulher começou a chorar e ela servia ao marido, o espírito do marido que tinha morrido, o espírito do filho que também tinha morrido. Então, porque o demônio ficava perturbando ela não queria servir. Então, o demônio que servia, o espírito do marido, ela conseguia expulsar, mas o espírito do filho, ela não conseguia expulsar, porque o filho via em noite no sonho dela e segurava a mão dela, ficava, mãe, para onde a senhora quer que eu vá? Para onde a senhora quer que eu vá?
e ficava segurando ela e ficava chorando. A mãe, porque era o espírito do filho que havia morrido, então ela não conseguia expulsar. Aí aquela noite ela estava indo para algum lugar, ela estava escutando à noite, aí à noite ela veio escutar a palavra, e aí o demônio do filho veio até ela nesse momento, por isso que ela gritou para o filho sair. Aí eu abri a Bíblia e falei, a senhora está sendo enganada, esse demônio não é esse espírito não é o espírito do seu filho, o espírito do seu filho, ele não pode ficar vagando por aí, é o demônio que está fazendo a imagem do seu filho, você não pode acreditar nele, você tem que expulsar ele. Aí depois ela recebeu a salvação e ela expulsou esse demônio. A pessoa que tem demônio, ela tem que expulsar esse demônio. Assim, não pode juntar o lixo, tirar sua roupa, começar a fazer loucura. E não é educando, você não pode tirar a roupa. Se mulher tirar a roupa, dá vergonha, educando ela. Se você tirar a roupa, você vai pegar gripe, não faz essas loucuras. Por mais que fale, essas coisas não dá. Tem que expulsar o demônio que está dentro dessa pessoa. Então, Nicodemos era que tipo de pessoa? Nicodemos, ele era da descendência de Adão. Então ele tinha a sabedoria do conhecimento do bem e do mal. E com esse conhecimento do bem e do mal, Satanás colocava pensamento dentro dele. E Nicodemos, ele viveu de uma forma mais fiel que outra pessoa, não cometia pecado, ele cometia menos pecado que os outros, ele fez muitos estudos dos judeus, assim ele se tornou mestre dos fariseus. Então, exteriormente, ele era muito mais elevado do que as outras pessoas. E porque exteriormente ele era mais elevado que os outros, mas na verdade ele não tinha nascido de novo. Dentro dele ainda ele estava seguindo o conhecimento do bem e do mal, tinha o seu conceito, tinha o seu pensamento, tinha o seu julgamento, ele juntava o seu pensamento com o pensamento de Satanás, e porque ele tinha o seu próprio conceito, ele jamais poderia ir para o céu. Jesus falou para Nicodemos: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas as pessoas pensam o quê? Hoje em dia, as igrejas evangélicas estão com problema nesse ponto. A pessoa rouba, a pessoa adultera, a pessoa mata, a pessoa mente, a pessoa faz maldade. Isso em si não é no coração do homem em si que tem a maldade, mas é o mau Satanás que coloca esse mau coração em nós, que nós fazemos essas coisas. Então, o coração de ter raiva, o coração lascivo, o coração de mentira, o coração mau. Então não é o seu coração que é mau, mas é Satanás que coloca esse coração mau dentro de você. Enquanto vocês estiverem com Satanás, então surge esse coração em vocês. Eu não posso viver de forma pecaminosa, eu quero viver de uma forma bondosa. Mas Satanás está segurando esse coração ainda. Então, porque Nicodemos viveu de uma forma mais bondosa que outra pessoa, porque ele obedeceu mais a lei do que os outros, porque ele fez mais bondade que os outros, porque ele cumpriu os mandamentos. Então, embora eu tenha pecado, mas se eu fizer um pouco melhor, eu acho que eu posso ir para o céu. Então, porque as pessoas têm esse coração, Jesus falou para ele: por isso que você não consegue. Por mais que você seja bonzinho, mas porque você ainda está dentro do poder de Satanás. Porque ele tem esse coração sujo, mal de Satanás, você não pode ir para o céu. Então, Jesus Cristo estava conduzindo ele dessa forma, mas Nicodemos não conseguia aceitar essa palavra direito. Vamos ler a Bíblia, versículo 2. João capítulo 3, versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, essa história, por mais que a gente frequente a igreja, por mais que a gente faça bondade, por mais que a gente não cometa pecado, que a gente viva fielmente, por mais que a gente faça muitas bondades,
Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a mesma semente, a gente pode plantar a mesma semente, mas se plantar num bom campo, então vai nascer bem, vai brotar bem. Mas se a gente colocar num campo seco, então não vai nascer. Então, dessa mesma forma, é a mesma semente. Então, tem pessoas que a semente de diabo é plantada e aparece muita maldade através dela, mas tem pessoas que a semente de Satanás é plantada nela, mas sai menos frutos do pecado. Então, é a mesma semente. Então, porque o coração que comeu o mesmo fruto do conhecimento do bem e do mal com a sabedoria de Satanás, então não é porque você quer ficar mais fiel com esse coração que você vai conseguir. Por isso, Deus falou para Nicodemas, não é você querendo ser bom que você vai ser bom. Não é você querendo ser fiel que você vai ser fiel. Você pode ser mais fiel e melhor do que as outras pessoas, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Muitas pessoas, se eu viver de uma forma fiel, se eu viver de uma forma zelosa, se eu viver de uma forma limpa, então até certo ponto, se eu fizer um pouco melhor, então eu vou poder viver bem. Então, se eu cometer muito pecado, então não vou para o céu. Então, se eu fizer menos pecado e fazer mais boas obras, então eu vou para o céu. Então, é como uma balança. Eu penso que é conforme fazendo bem, eu vou para o céu, e fazendo mais mal, eu vou para o inferno. Então, esse demônio que está habitando em nós temos que nos libertar dele. E temos que receber o novo Espírito Santo. Assim também como, se você colocar no videocassete, você colocar a fita cassete de um filme, então vai sair filme, por mais que você se esforce, não vai sair futebol. Se você quiser escutar a música do Graças, então você tem que colocar a fita que sai o coral Graças. Então, o nosso coração por fora, por nosso coração, depois que a gente comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a gente se conectou com Satanás, por mais que você queira fazer bondade, dentro do nosso coração continuamente surge maldade. Dentro do nosso coração surge a lascívia, surge a mentira, surge o mal. Por causa disso, a mulher endemoniada, ela faz coisas loucas, porque não é ela quem faz, mas é o demônio que manda ela fazer isso. Então, se o demônio sair dela, ela fica correta, ela fica certinha, ela fica calma. A pessoa endemoniada faz loucuras. Não são elas que estão fazendo isso, mas é o Satanás que está fazendo isso com elas. Então, quando a gente encontra os demoniados, a gente conversa com eles. Aí, quando a gente consegue segurar o coração deles, eu frequentemente falo... O que ele fica falando, né? Ele fica falando para se matar. Não escuta isso, você tem que escutar o que eu estou te falando. Aí eu começo a pregar sobre a palavra, e aí, de repente, um dia, no começo... As mulheres, elas ficam se sentindo sozinhas, elas têm sofrimento. Aí Satanás começa a fazer o coração dessa mulher ficar triste, não consegue deixar dormir, deixar o coração dessa mulher bem fraco. Aí quando ela começa a odiar todas as coisas, aí Satanás começa a consolar o coração dela e faz ela seguir o coração de Satanás. Aí ele fala depois, eu vou entrar no seu coração. Aí desde então, aquele demônio começa a conduzir essa mulher. E essa mulher começa a seguir a Satanás. Então, embora a gente não esteja endemoniado, mas Satanás trabalha dentro da gente. Vamos procurar o livro de João, capítulo 13. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Aqui, porque o diabo colocou no coração de Judas a vender a Jesus, então, de repente, Judas Iscariotes estava parado e pensou, se vendesse a Jesus e ganhasse dinheiro, ia ser bom. Naquele momento, Judas, ele se assustou. Nossa, por que eu estou pensando isso? Não posso vender a Jesus. Não posso deixar Jesus morrer na cruz. Então, ele teve esse coração. Então, vamos continuar a ler. Versículo 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado.
Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. No versículo 2, Satanás colocou um pensamento em Judas para vender a Jesus. Mas no versículo 27, o diabo entrou em Judas. Então, no versículo 27, ele já não conseguiu mais, dependendo de si, mas ele começou a ser arrastado por Satanás. Primeiro, Satanás coloca um pensamento na gente, lascívia, um pensamento de cobiça. Ai, tudo começou, ai, aquela menina bonita, ai, eu quero namorar com ela, ai, eu quero me encontrar com ela, eu quero dormir só uma noite com ela. Então, Satanás continuamente coloca esse pensamento dentro da pessoa. E aí a gente vai sendo arrastado pouco a pouco por isso, e aí depois a gente vai seguindo bem a Satanás, aí de repente um dia Satanás entra na gente. Por isso, se Satanás entrar na gente, e aí quando ele domina o nosso coração, a gente perde a nossa mente, e daí a gente começa a seguir exatamente o que Satanás manda, e a gente começa a se tornar uma pessoa endemoniada. E então a pessoa que está no versículo 2, o pensamento sujo, o pensamento mau, não posso fazer isso, então está numa luta contra esse coração nessa fase. Mas o que as pessoas não sabem? Essa raiva, essa maldade, essa sujeira que surge dentro do meu coração, eu quero esconder, eu não quero mostrar, né? Porque esse pensamento não veio de nós, esse pensamento veio de Satanás. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Eu também. Eu vivendo, a minha esposa vivendo, às vezes, Satanás coloca muitos pensamentos em nós. Eu sei exatamente. Isso foi o pensamento que Satanás colocou. Isso parece bom. Mas se eu seguir isso, eu não posso. Eu tenho que seguir o coração de Jesus. Eu não posso seguir esse meu pensamento. Eu coloquei uma separação nisso. E no seu coração, você pode pensar, eu não vou seguir isso. Eu vou acreditar em Jesus. Eu vou aceitar a palavra de Jesus. Por isso, vocês aceitam a palavra de Deus em seu coração. E se a palavra de Deus entrar no seu coração, porque o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E depois Deus entrando no meu coração, Ele vai me conduzir. Mas mesmo assim, Satanás, ele começa a falar dentro do meu coração. Satanás, ele fez muitas tentações nos servos de Deus. Pedro foi tentado por Satanás. Até Jesus foi tentado várias vezes por Satanás. O diabo, ele te tenta várias vezes, porque a gente sente isso. A gente sabe exatamente sobre esses pensamentos. Então, não é porque eu quero fazer bondade que eu vou conseguir fazer. Não é porque eu quero cumprir os mandamentos que eu vou conseguir. Eu estou presa dentro desse demônio, desse espírito mal. Então, esse meu pensamento é de Satanás. Eu estou sendo conduzida pelo pensamento de Satanás. Então, eu não vou mais escutar essa voz. Porque esse pensamento é que vai me destruir. Se eu escutar esse pensamento, então eu tenho que expulsar esse Satanás e depois, quando eu aceitar a palavra de Deus, quando eu abrir a Bíblia, então essa Bíblia é muito diferente do meu pensamento. Porque a gente fala que dar é melhor do que receber. Mas pra gente, na verdade, é melhor receber do que dar, não é? Então, mais do que dar, a gente quer receber, não é? Então, as pessoas... Então, a Bíblia está escrito, quem se estabelecer vai cair. Quem cair vai ser estabelecido. Mas eu penso que se eu me estabelecer, eu vou me dar bem. Então, Satanás continuamente coloca esse coração dentro da gente. Então, eu recebendo o Espírito Santo, eu comecei a ser transformado. Um dia eu estava lendo a Bíblia. Quando você for para o banquete, senta ali no fundo. Se você sentar ali na frente, vier uma pessoa mais importante que você e falar para você sentar ali no fundo, você vai passar vergonha, não? Então é melhor você sentar ali atrás. E se o dono falar para você sentar ali na frente, então vai ser glória para você. Eu li essa palavra. Aí um dia, quando essa palavra entrou no meu coração, Deus falou essa palavra para mim. Se eu sentar ali no fundo, então Deus vai falar para eu sentar na frente. Então eu senti esse coração.
Por isso, desde então, nenhuma vez eu queria sentar melhor do que as outras pessoas, eu queria estar melhor, superior às outras pessoas. Não, eu vivi com o coração de querer sempre estar ali atrás. Mas o assustador é que desde então, Deus é que começou a me estabelecer. Não sou eu não estou me estabelecendo porque eu quero, mas porque Jesus Cristo me estabelece. Isso é muito bom. Um dia eu estava lendo a Bíblia. A Bíblia estava falando o quê? Aquele que tem bens adquiridos de uma forma iníqua, então é como a perdiz chocar o ovo que não é seu. Então eu não roubo. Eu não vou roubar. Mesmo eu não roubando, pegando as coisas assim de uma forma iníqua, então eu poder pegar as coisas assim, sem saber, escondido. Então vamos supor que eu fui comprar tijolo. Aí quando eu vim, aí o dono dos tijolos deixou 2 tijolos caídos. Então eu vou colocar ali em cima do caminhão. Isso não vai ter problema. Então, eu achava que isso não tinha problema. Mas um dia eu estava lendo essa palavra. Se eu tiver esses bens adquiridos de uma forma iníqua, então vai ser como a perdiz chocar os ovos que não são seus. Porque o pássaro cuco, ele não consegue chocar os seus ovos, porque eu acho que ele ficou ocupado cantando, né? Mas porque ele não consegue chocar os seus ovos, então quando ele vê que a perdiz está chocando os seus ovos, então, mas a perdiz não pode só ficar chocando os ovos, tem que comer, tem que beber, né? Alguma coisa. Aí quando ele saiu, aí o pássaro cuco foi lá e deixou os seus ovos. Mas a perdiz, a perdiz não consegue distinguir se é seu ovo ou não. Então, aí ele começa a chocar os ovos, e aí quando o ovo se quebra, ele vê que é um pássaro cuco. Só que aí ele alimenta, e depois de um dia ele vai sair voando e vai abandonar a mãe. Então, assim também são os bens iníquos que a gente adquire. Aí depois vai sair. Então tem vezes que empresas fecham as portas da noite para o dia. Porque ele ganhou esses bens de uma forma iníqua. Então eu fui comprar os tijolos para construir a igreja. Aí 2 tijolos caíram. Aí era do dono e eu queria colocar no caminhão. Aí no meu pensamento, nossa, se eu construir com esses tijolos, mas aí esses 2 tijolos acabam caindo, então toda a igreja vai cair. Então desde então, por mais que seja uma coisa pequena, não queria adquirir de forma iníqua. Eu já não podia mais adquirir de forma iníqua. A palavra entrando no meu coração, eu crendo em cada palavra da Bíblia, eu querer me estabelecer diante das pessoas, não só isso, mas em todos os aspectos. A palavra entrando no meu coração, eu somente acreditei nessa palavra e o meu coração foi transformado. E porque a palavra em si é Jesus Cristo, então desde então, Jesus Cristo começou a conduzir a minha vida. Uma vez quando eu estava em Daejeon, a minha esposa foi internada no hospital Hanyang. Então eu estava indo lá para o escritório da Missão Boa Notícia. E eu estava indo para poder. Então eu tinha que dar a volta para ir para o hospital, né, Hanyang. Então, mas a Seul estava tudo assim entupido que não dava para passar, né? Aí eu acabei fazendo um retorno onde não podia. Eu pensei, o táxi está vindo ali, então vai dar tempo. Mas aí, o táxi estava vindo com toda velocidade, eu pensei, nossa, eu vou bater no táxi, hoje eu já batei. Mas aí, por sorte que o táxi, ele freou fortemente que eu não consegui, que eles não bateram, né, no meu carro. Mas aí eu cheguei no hospital Hanyang, aí eu fui no hospital com a minha esposa, e depois de 1 hora a gente saiu.
Aí o carro do lado estava saindo e ele arranhou toda a lateral do meu carro. Aí o pastor do meu lado começou a ficar bravo. Vem aqui, você! Quem foi que fez isso no carro? Então, eles vão saber, o segurança vai saber lá? Não, não vai saber. Aí eu falei, por que você está bravo? Ah, pastor, o senhor não está bravo? Eu não fiquei com nenhuma raiva. Por quê? Há pouco tempo atrás, ali naquele retorno, se o táxi, ele tivesse batido em mim, eu ia ter que pagar porque eu errei, né? Mas isso daí, mas aquilo era só arrumar aquele arranhão, né? Daí era muito mais barato do que isso. Aí eu ri. Aí eu falei, nossa, fugiu bem, né? Aí o pastor falou, por que fugiu bem? Por quê? Porque se ele fugiu, só eu vou me preocupar, mas se ele tivesse aqui, nós dois íamos nos preocupar. Então a gente diminuiu essa preocupação pela metade, né? Naquele tempo, realmente eu não fiquei bravo. Realmente eu sou uma pessoa muito má. Mas Deus, Ele começa a me dar coração que eu não posso ter. Eu vi muitas vezes isso. Quando eu vi, nossa, realmente isso não é meu coração. O Pagunçu não é esse tipo de gente. Eu não sou esse tipo de gente. Então não só isso, né? Mas tem vezes que também sai a minha verdadeira pessoa. Mas muitas vezes, Deus, eu posso ver Deus me conduzindo. Não, não sou eu que estou fazendo isso, mas é Jesus que está dentro de mim que está fazendo. Então eu estou dentro de mim, porque tem coisas que me deixam com raiva, que me deixam assim injustiçado, né? Tem coisas que eu encontro assim. Eu fui para o Quênia. Uma pessoa, ele estava com câncer e veio fazer comunhão comigo. Ele se encontrou comigo e ele era negro, né? E ainda ele estava bem magrinho e dava uma aparência de muito coitado. No Quênia, ser policial lá é um cargo muito alto. E ele estava com um aspecto de tão coitado. Aí eu falei, você como policial, tem muitas coisas que você passou por estresse. Aí ele, ai pastor, eu passei por muito estresse. Aí eu falei, todas as pessoas têm 1.000, 3.000, 4.000 células que passam por células de câncer no seu corpo. Mas o matador natural, ele mata essas células cancerígenas. Mas se a pessoa tiver com estresse, se o seu coração tiver machucado, então essas células de câncer não conseguem ser mortas pelos matadores naturais do corpo. Então, sabe qual o problema do câncer? Depois que ele depois que o câncer faz uma cirurgia de câncer, por que as pessoas elas têm câncer de novo? Porque os matadores naturais elas ficam fracos, né? Então, para você poder vencer esse câncer, então você tem que ter fé, porque aí o seu matador natural vai poder ganhar dessas células cancerígenas, né? Aí eu preguei o evangelho para ele recebeu a salvação e aí ele ficou muito feliz. Pastor, me desculpa, mas amanhã eu posso trazer minha esposa também? Converse com a minha esposa também. Essa minha esposa tem mais preocupação do que eu. Aí a esposa veio também e ela recebeu a salvação. E a gente ficou numa situação muito próxima. E ele começou a gostar muito da gente. E agora eu escutei que ele está muito saudável e está tomando até o Tobior. Quando eu vejo, embora as pessoas vivam, aquele coração que surge dentro dele, ele não consegue vencer. Satanás, se ele estiver dominando o seu coração, por mais que você queira viver de uma forma bondosa, por mais que você não queira beber, por mais que você não queira jogar, porque ele não consegue vencer. Se fosse ele, então ele poderia vencer isso. Mas porque Satanás está segurando o seu coração, então, se Satanás não segurar meu coração, se eu quiser parar de pecar, então eu vou poder parar. Mas porque Satanás está segurando o meu coração, eu cometo pecado. Então teve uma pessoa que jogava jogo de aposta.
A esposa estava com roupa toda furada, estava passando fome, eles estavam podres. Daí ele pensou, nossa, e os filhos não tinham nem como estudar porque não tinha caneta. Aí ele pensou, nossa, se eu não jogasse, eu podia comprar um caminhão de caneta para o meu filho, as roupas da minha filha, da minha esposa poderiam ser melhores. E daí, de repente, ele cortou a mão ele cortou toda a mão, e os dedos, né? E falou, aí foi para a esposa, aí a esposa falou, querido, por que você fez isso? Ele falou, porque eu não quero mais jogar. Ah, então era só parar de jogar, por que cortou seus dedos? Aí depois de alguns dias, por alguns dias eles viveram felizes, né? Mas aí um dia, depois de um mês, o marido já não estava mais ali. Aonde que está esse cara? Onde que está o meu marido? Aí procurou por todos os cantos. Não, até parece que ele foi jogar. Não, imagina, ele cortou os dedos, não foi. Não, isso não deve ser. Aí procurou por todos os lugares, mas não achou. Aí pensou. Aí ela foi lá procurar e ela falou que a esposa quase que a esposa desmaiou porque ele estava com as cartas todas no dedo do pé, jogando. Não foi ele que fez isso. Se ele tivesse feito isso, então ele não teria jogado mais. Se ele fizesse, se fosse ele que tomasse a decisão, se ele gostasse, ele faria. Se não gostasse, não faria. Então, mesmo ele não gostando, ele fazia. Os homens, eles adulteram. Tem caso. Não é porque eles não têm esposa. Eles têm esposa, mas por quê? Alguma coisa arrasta o coração deles, não é o coração deles. Dormir com uma mulher numa noite, parece que vai ter alguma coisa de especial. Satanás coloca esses pensamentos na pessoa. Por isso, a pessoa é arrastada por esse pensamento, não é ela que comete o pecado. Pessoal, se vocês tentam de todas as forças não fazer conforme Satanás coloca dentro dos seus corações. Pessoal, vocês se esforçam, vocês aguentam, seguram, mas vocês cometeram tanto de pecado assim, não é? Não é? Né? Agora também está surgindo coração lascivo. Imagina se todo coração de lascivo que tivesse surgido de vocês tivesse feito tudo isso. Então vocês já iam estar loucos, né? Mas vocês aguentaram bastante. A raiva também vocês guardaram bastante. Vocês guardando ainda é assim. Então vocês não têm que aguentar isso. Mas vocês têm que saber exatamente que é Satanás que está colocando esse coração dentro de vocês. Quando surge esse coração, esse coração não é meu, esse coração não é meu. Esse coração é de Satanás. Esse coração é de Satanás. Lá no Paraguai tem um irmão Li e o corpo dele não estava muito bom. Um dia de manhã eu acordei e eu estava correndo. E eu me lembrei do Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes, quando ele vendeu Jesus Cristo, foi o diabo que colocou esse coração nele, né? Seria bom se ele vendesse a Jesus. Ele realmente vendeu. E depois, quando ele acordou, ele viu que ele tinha cometido um grande erro. Aí Judas Iscariotes se assustou. E ele entrou lá no templo. E diante do sumo sacerdote, ele falou, eu vendi sangue inocente. Eu vendi sangue inocente. Ele trouxe as pratas e falou, devolve Jesus. Aí ele falou, isso daí foi você que vendeu, então você que resolve. Judas Iscariotes pegou aquelas 30 moedas e jogou tudo naquele templo. Antigamente, dinheiro era tão bom para ele, mas ele não conseguiu gastar nenhum tostão. E de novo, Satanás o enganou e falou, você vendeu a Jesus, você vai receber maldição, você vai fracassar, então é melhor você se matar, se matar é mais confortável. Judas Iscariotes, aquele pensamento que se ele soubesse que Satanás é que estava nesse pensamento, Judas Iscariotes poderia falar, diabo, você falou para eu vender e agora você está falando para me matar, mas ele não sabia que esse coração vinha do diabo. É verdade, é melhor eu me matar. Daí ele se matou.
Eu pensando nisso, 세상 귀신 들린 사람 많이 만나보면 전부 다 eu me encontro com muitos endemoniados e todos eles, Satanás manda eles se matarem, todos eles. Então as pessoas que se matam realmente são conduzidas por Satanás a fazer isso. E naquele dia, eu estava correndo, eu estava pensando nessa parte da Bíblia, e aí de manhã eu expliquei Judas Iscariotes. Não foi o pensamento dele, mas foi o diabo que falou isso para ele, e ele recebeu essa voz e ainda se matou depois. E esse missionário Lee, do Paraguai, ele estava doente, ele estava sofrendo demais por causa dessa doença. Aí dentro dele, nossa, se eu continuar assim, é melhor eu não viver assim, é melhor eu morrer, porque minha esposa e meu filho estão sofrendo por causa de mim. Aí dentro dele, é verdade, quando a sua esposa for pro banheiro, você bate a sua cabeça na parede e quebra a sua cabeça e é o fim. Aí sua esposa vai poder descansar. Realmente ele queria se matar. Aí o missionário Lee, ele estava sofrendo, ele estava com dor de cabeça e ele pensou, nossa, é melhor eu morrer. Aí quando a esposa dele fosse pro banheiro, falou que ele surgiu aquele coração de querer bater sua cabeça na parede e morrer. Mas aí ele entrou na internet. Então, porque de manhã, aqui de manhã na Coreia, lá no Paraguai é de noite. Daí ele estava escutando a pregação do pastor Parker. Aí saiu a história do Judas Iscariotes, aí falou para Judas Iscariotes morrer, e foi assim que ele morreu. Então ele se assustou, esse missionário ali. Nossa, então não sou eu que estou falando, não sou eu que quero morrer, mas é o diabo que está mandando eu matar. Nossa, então quase que aconteceu esse problema. Aí ele falou, sai Satanás, em nome de Jesus Cristo. Daí o diabo saiu. E aí veio um telefonema para mim, chorando, pastor, eu queria me matar, minha cabeça estava doendo tanto, eu estava sofrendo tanto, eu não via mais esperança da minha vida. Eu vivi assim, só estava dando sofrimento para a igreja, sofrendo, fazendo minha esposa sofrer, só chorando. Mas hoje de manhã eu escutei a palavra do pastor e assim como o diabo colocou esse coração em Judas Iscariotes, eu também não vou mais ser enganado porque o diabo colocou esse pensamento em mim. Muito obrigado, por favor, pastor, eu vou pregar o evangelho. O diabo, ele engana dessa forma. Por isso, pessoal, uma coisa que vocês têm que saber exatamente. Aquele conceito do conhecimento do bem e do mal, entrou esse conhecimento do bem e do mal e com esse pensamento que surge, então ele faz com que a gente vá pelo caminho contrário da palavra de Deus. E quando eu vejo a Bíblia, não combina com o meu pensamento, eu tenho sono quando eu leio a Bíblia. Nossa, parece que eu não posso viver assim. Se eu viver dessa forma, não, mas se eu seguir a palavra, daí eu vou fracassar. Na nossa igreja, para os pastores e para os irmãos, eu falo assim. Na verdade, eu tenho, esse ano, 65 anos. Se eu viver mais, eu vou viver mais 10 anos, e daí eu vou ter 75 anos, né? E 10 anos é um curto tempo. O que eu tenho para fazer? Então eu quero viver pelo Evangelho e depois morrer. A minha velhice, preparar as minhas coisas. Quando eu vejo, surge esse coração em mim. Eu falo para os membros da nossa igreja, tem gente que tem 65 anos, né? Eu falei, eu não vou viver mais tanto assim. Por mais que eu viva, eu vou... As pessoas que vão viver, que têm 55 anos e vão viver mais 10 anos, estão a um curto momento. Em 2004 eu vim para Seul. Eu vim para a igreja de Seul, né? E antes eu estava na igreja de Daejeon. Parece que foi ontem isso, mas já está passando 5 anos. Realmente parece que eu vim ontem, mas eu não sei como. Porque como eu estou ficando mais velho, parece que os dias passam mais rápido, porque eu não consigo me lembrar muito bem das coisas. Eu não sei como é que o tempo está passando tão rápido. Pessoal, por mais que hoje você tenha 45 anos, 30, 40 anos passam como vento. Por isso, toda a minha vida eu depositei nas mãos do Senhor. Eu somente sirvo ao Senhor. Por isso, o Senhor me ajuda em todas as coisas. Isso é muito impressionante. Todas as coisas.
O meu coração não era bom, o meu intestino não era bom, já era para ter morrido, mas por milagre de Deus eu fui curado. E os estudantes falam para eu viver até 150 anos. Mas eu estou muito mais saudável agora do que há 10 anos atrás. Essa vez eu fui para a China. Em 1994, quando eu fui para a China, naquele tempo, o meu intestino não estava bom, daí eu estava sofrendo muito. E naquele tempo eles me deram uma coisa boa para comer, né, para charangtang, né, para eu comer aquilo. É tão gostoso, mais do que lembrar das outras coisas, eu só me lembro das coisas que eu comi, né. Qualquer lugar que eu vou, o celular eu não uso em outro lugar. Sempre tem um lugar que eu uso. Né? Eu sempre uso o mesmo lugar, o celular. Eu vou chegar até que horas? Por favor, prepara a comida para mim. São 4 pessoas, prepara o almoço para mim. Eu adoro comer. Então Deus conduz todas as coisas. Estimados amigos, que vocês recebam a condução de Deus. E mesmo que sejam a mesma pessoa, o pensamento que Satanás te dá, as pessoas que pertencem a Satanás, porque nós viemos de Adão e Eva, nós pertencemos a Satanás, por isso nós continuamente somos sujos, mal, lascivos, mentirosos, então só sai isso de dentro de nós. Eu quero viver de uma forma bondosa, mas eu somente faço maldade. Então, esses pensamentos que estão dentro de vocês, que vocês saibam que exatamente vem de Satanás, e que agora não sigam mais o seu pensamento, mas que vocês possam aceitar pela fé na palavra de Deus, e assim Jesus Cristo, e assim vocês vão poder se tornar pessoas que vivem dentro do poder de Jesus Cristo. E depois que você nascer de novo, depois que você receber a salvação, sua carne tem fome, come, se tem sede, você bebe, então surge coisas sexuais, surge. Mas porque Jesus Cristo me dá força para vencer isso, eu venço através de Jesus Cristo e não pela minha decisão e pelo meu esforço que eu vou vencer. Estão entendendo? Então, a vida espiritual não se realiza porque eu quero ser bonzinho, porque não dá certo porque eu quero orar, que eu oro bastante, que eu como, que eu quero cumprir os mandamentos. Esse pensamento que está arrastando o meu coração, isso é o diabo. Então eu não posso seguir esse pensamento, eu tenho que jogar fora esse pensamento. Então, jogando fora isso, e aí depois eu tenho que receber o coração de Jesus. O vídeo. Se eu colocar uma fita cassete de futebol, continuamente na tela só vai sair futebol. Ai, olha ali. Olha, esse chute deu errado. Ai, olha, esse chute quase foi gol. Aí você tira essa fita e coloca uma fita de pregação do Pastor Parque. Então, por 1 hora, o Pastor Parque vai estar gritando na tela. Vai aparecer isso na tela. Então a tela nasceu de novo, porque a fita trocou. Então, dependendo da fita que colocar, aparece coisas diferentes na tela. Então, dentro da sua vida, aquele Satanás que a gente recebeu por causa de Adão e Eva, se a gente deixar isso dentro do coração, então surge lascívia, maldade, mentira, ódio dentro do meu coração. Então, por mais que eu queira viver uma vida correta, eu só vou viver uma vida errada. E nascer de novo é o quê? Todo esse pensamento que surge dentro de mim, eu tenho que reconhecer que vem de Satanás, eu tenho que saber exatamente disso. Então não escutem essa voz que surge dentro de você. Isso é de Satanás. O irmão Lee se mata. Ele escutou essa voz, ele falou que ele queria se matar. A esposa, quando ela for pro banheiro, eu vou pegar e vou bater minha cabeça na parede, e minha cabeça vai se quebrar, e daí eu vou morrer, e aí tudo vai se acabar. Mas, uma coisa que ele se assustou, nossa, se essa voz de Satanás, se eu tivesse seguido, eu ia morrer. Então, Satanás coloca esse pensamento dentro da gente. Então, vocês não têm que seguir esse pensamento. Abandonem esse pensamento. E quando a gente lê a Bíblia, então parece que não combina com o meu pensamento. E a Bíblia está errada. Não, mas na verdade a Bíblia está certa e o meu pensamento está errado. Por isso que eu tenho que aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é. Principalmente no perdão do pecado. Quando eu vejo, parece que eu tenho pecado. Mas a Bíblia diz que meu pecado foi lavado. Então, se a Bíblia diz isso, eu acredito nisso. Então, por mais que eu pareça sujo, mas se a Bíblia fala que eu sou limpo, então eu sou limpo. Eu acredito na Bíblia, não em mim.
Então, se esse seu coração foi transformado dessa forma, então até agora você foi conduzido por Satanás. Mas se a palavra de Deus entrar no seu coração, se Jesus Cristo habitar no seu coração, então a cada momento, por mais que eu não queira fazer, Jesus Cristo, Ele vai me dar alegria, Ele vai me dar felicidade. Por isso, todos os problemas que eu tiver, é Deus quem vai resolver. Isso é muito assustador. O Senhor quer trabalhar dessa forma dentro de vocês. Por isso, até agora, não acreditem mais nos seus que vocês tiveram os seus pensamentos. Não acreditem mais nos seus pensamentos. Se libertem de Satanás e aceitem a Jesus Cristo no coração. As pessoas que frequentam as outras igrejas, Jesus, por favor, entre no meu coração. E eles creem que assim Jesus entra no seu coração. Não, não é assim que Jesus entra no nosso coração. Se a gente aceitar a palavra de Jesus do jeito que ela é, então a palavra de Jesus, se a gente aceitar ela do jeito que ela é, dentro dessa palavra, então essa palavra vai entrar no nosso coração e assim as pessoas vão ser transformadas. Um assassino vai ser transformado, os pecadores das prisões vão ser transformados, os drogados vão ser transformados, até os mafiosos vão ser transformados. Se eu quiser parar de me drogar, vai ser difícil. Eu querer expulsar o Satanás, vai ser difícil. Mas se Jesus Cristo entrar, é muito fácil. Por isso, vocês têm que ter Jesus no seu coração. Por quê? Porque esse coração de crer que Ele perdoou meus pecados, isso é aceitar Jesus Cristo, e assim eu recebo Jesus no meu coração. Adão e Eva recebendo uma voz de Satanás, assim como eles se tornaram um coração com Satanás, assim se nós aceitarmos a palavra de Jesus, então nós nos tornamos um coração com Jesus. Então desde então Jesus vai poder conduzir o seu coração. Por mais que Satanás te tente, Jesus vai te dar força e você vai vencer o pecado, vai vencer as trevas, a escuridão, o medo, a tristeza, o sofrimento. Ele vai te dar toda essa força. E assim vocês vão poder ter uma vida abençoada. Vamos orar.